Grunge, às vezes chamada de Stilling Sound ou som de Stilling, é um subgênero do rock alternativo que surgiu da década de 1980 no estado americano de Washington, principalmente em Stilling, inspirado pelo hardcore punk, pelo heavy metal e pelo indie rock. As letras das bandas nomeadas grunge geralmente caracterizam-se por altas doses de angústia e sarcasmo, entrando em temas como alienação social, autodúvida, abuso, negligência, traição, isolamento social, isolamento emocional, trauma psicológico e desejo de liberdade. A estética grunge é despojada por comparação a outras formas de rock e muitas músicas grunge se destacam pela aparência desleixada, por rejeitarem a teatralidade em suas performances. A origem estética vem do indie, hardcore, punk, heavy metal, noise rock, rock alternativo. Em seu contexto cultural, que estava em Washington, nos Estados Unidos, o estilo musical é o termo que nasce no início dos anos 80, se consolidou como gênero musical nos finais dos anos 80 e no início dos anos 90. E normalmente nos instrumentos tem a bateria, baixo, guitarra elétrica e o vocal. Tendo sua popularidade com alta no começo dos anos 1990 e baixa desde então. Temos formas derivadas como post-grunge, formas regionais, tendo Stilling, outros tópicos e tal. Na geração X, no início do movimento, agrupou-se em torno da gravadora independente Sub Pop de Stilling. No final da década de 1980, o grunge se tornou comercialmente bem-sucedido na primeira metade da década de 1990, devido principalmente aos lançamentos de Facelift, o grupo de Alice in Chains, de Nevermind, do grupo Nirvana e Ten, do grupo Pearl Jam. O sucesso dessas bandas inspirou a popularidade do rock alternativo e fez o grunge a ser mais popular de hardcore na época. No entanto, muitas bandas grunge estavam desconfortáveis com tal popularidade. Apesar da maioria dessas bandas grunge ter se separado ou desaparecido na década de 1990, sua influência continua a afetar o rock moderno. A popularidade do grunge começou a diminuir nos meados da década de 1990. Das grandes bandas que deram vida ao movimento, só essas estão ativas: o The Mavens, o Mudney, Alice the Chair, L7, The Smashing Pumpkins, Stone, The Temple Pilots e Pearl Jam. A origem do termo se caracteriza com grunge sendo geralmente caracterizado por um estilo livre, com um som de guitarra que usa do alto nível de distorção, efeitos de fuzz e feedback. O grunge funde elementos hardcore punk e heavy metal, apesar de algumas bandas realizarem com mais ênfase em um ou outro. A música compartilha com o punk um som cru de interesse lírico semelhantes. No entanto, também envolve andamentos muito mais lentos, harmônicos, dissoantes, instrumentos mais complexos, que é reminiscente do heavy metal. Alguns indivíduos associam com o desenvolvimento do grunge, incluindo o produtor de Sub Pop Jack Ed e o The Mavis, explicando a
incorporação do grunge e as influências hardcore com o Kiss como provocação musical. Os artistas grunge consideram essas bandas, entre aspas, cafonas, mas mesmo assim ainda gostam deles. Buzz Osborne e The Mavens descreveu-as como uma tentativa de ver quais coisas ridículas as bandas poderiam fazer e se safar. No início da década de 90, a marca de Nirvana, para começar no formato de canções, tornaram uma convenção do gênero. Tendo temas nas letras que são normalmente cheios de angústia, muitas vezes abandona os temas como alienação social, autodúvida, abuso, negligência, traição, isolamento social / isolamento emocional, traumas psicológicos e desejos de liberdade. Uma série de fatores influenciou o foco sobre tal assunto. Muitas músicas grunges exibem um desencanto geral como o estado da sociedade, bem como um desconforto, pressão social. Tais temas semelhantes com aqueles abordados pelas músicas de post-rock, de punk rock, as percepções da geração X. O crítico musical Simon Reynolds diz que em 1992 que é um sentimento de exaustão na cultura em geral. As crianças estão deprimidas com o futuro. O humor no grunge é muitas vezes satirizada no glam metal. Por exemplo, a canção Big Dumb Sex do Soundgarden e entre outras formas de rock populares durante a década de 1980. O tema de bullying e a exclusão social também é explorado ocasionalmente. Jeremy de Pearl Jam conta-se uma história de um garoto ridicularizado na escola e ignorado em casa pelos pais. E suas roupas apresentam-se conceitos que eram conhecidos como serem diretos e performances energéticas. As bandas grunge rejeitam as apresentações complexas com alto orçamento de vários gêneros musicais, incluindo o uso de complexos arranjos de luz, pirotecnia e outros efeitos visuais não relacionados com a reprodução da música. A atuação no palco era geralmente evitada. Em vez disso, as bandas se apresentavam sem diferença nas pequenas bandas locais. Jack Ednow disse em documentário Hype, de 1996, que as bandas de Stilling eram intérpretes inconscientes ao vivo, uma vez que seu principal objetivo não era o artista, e sim um rock out. As roupas comumente usadas pelos músicos grunge de Washington consistem em itens de brechó e típicas roupas, principalmente camisas de flanela, da região, bem como uma aparência geralmente desleixada. Tais aspectos se relacionam diretamente com fenômenos comportamentais do slum-career, comum na definição na geração X. O jornal musical Charles R. Cross disse que Kurt Cobain era muito preguiçoso para lavar o cabelo, e Jonathan Sponeman do Sub Pop disse isso, sendo as roupas barato, duráveis e uma espécie de intercorporal. Também ocorre na contramão da estética toda chamativa na existência da década de 1980.